elenco do Flamengo vai realizar o último treino em preparação para a semifinal contra o Volta Redonda. Além do Diego Alves e do René, o Gerson também não joga. O Gerson não se recuperou a tempo. E vem o grande questionamento, né, a grande dúvida, se o Rodrigo Caio vai para esse jogo contra o Volta Redonda amanhã. Lembrando que na terça-feira que vem, o Flamengo tem um outro jogo, né, pela Libertadores contra o União La Calera. Viaja no domingo para o Chile e enfrenta o União La Calera lá. Então, uma rotina muito forte do Flamengo. O Flamengo vai precisar de todos os jogadores à disposição. A gente já tem alguns desfalques importantes confirmados, como Diego Alves, como Rodrigo Caio, que são jogadores importantíssimos, né? O Hugo Souza. A galera fala aqui, né, comentando aqui, que o Hugo Souza não está numa boa fase. Eu falei desfalque, falei Rodrigo Caio, não, né? Eu falei Gerson e Diego Alves, né? Acho que eu falei Gerson e Diego Alves, porque o Rodrigo Caio já está em fase de transição, como vocês podem ver, ó. Rodrigo Caio já tá jogando, treinando com o elenco, ainda realiza trabalhos separados, né, com o fisioterapeuta, mas ele também já está realizando essa fase de transição que está trabalhando ali com o elenco. Mas o Diego Alves é um desfalque confirmado para o jogo contra o Volta Redonda e dependendo, né, a ver nesse exame que será realizado nessa sexta, pode ser também um desfalque confirmado para a partida contra o União La Calera. O Gerson, a gente ainda não sabe. O Gerson tá em fase de tratamento, ele não iniciou o trabalho de transição ainda, tá? Ele ainda não está trabalhando com o elenco, ainda tá em tratamento, nem foi ao campo ainda. Pode ser, né, dependendo da situação do Gerson, pode ser que o Gerson vá a campo nessa sexta-feira, né, inicie essa fase de transição, mas o Gerson também não tem essa certeza de que estará nesse jogo contra o União La Calera. O Thiago Maia aí, olha só como é que a gente pode ver o Thiago Maia evoluindo muito no tratamento da lesão dele, né? Ele que já está há um tempo na recuperação, vale lembrar que a lesão dele foi uma lesão ligamentar, então por isso requer um tempo maior. O tempo de recuperação dessa lesão do Thiago Maia é em torno de 6 a 8 meses. Mas o Thiago Maia vem evoluindo muito. Inclusive, né, na final da Supercopa do Brasil, ele esteve em Brasília, né? Ele viajou para acompanhar o time, para poder acompanhar a partida, e ele disse que a previsão de retorno era para o Brasileirão. Então a gente pode ter um reforço do Thiago Maia para o Brasileiro, mas nesse momento, infelizmente, a gente tem o desfalque do Gerson, do Diego Alves e do René. Imensa em cuidar, em dar toda a assistência. O Thiago Maia recebeu atendimento do Tanuri, muito assim, muito cuidado que os jogadores recebem nesse momento. Mas enfim, vamos trocar de assunto, vamos para um assunto polêmico, né? Que o Thiago Galhardo, ele voltou a falar sobre o Flamengo. Eu nunca vi. Ele foi entrevistado pela ESPN, né? E foi questionado sobre a alfinetada do Gabigol, porque ele lançou... Primeiro, vamos pontuar uma coisa importante. Quem começou foi ele, né? Quem abriu aquela live falando de cheirinho foi ele. Depois, o Gabigol, quando estava com o título de campeão brasileiro, foi lá e abriu a live e soltou uma diretíssima, não vou nem dizer indireta, porque o Gabigol citou o nome dele, né? Falando sobre o gesto que ele fez em relação ao cheirinho, né? Cantou vitória antes do tempo. A gente não pode fazer isso, galera. A gente tem que esperar o campeonato acabar, e o Thiago Galhardo cantou vitória antes do tempo. A ESPN, ele falou que ficou feliz, né? Porque o Gabigol lembrou dele no momento importante, que se ele fosse campeão, ele não lembraria, né? De provocar algum rival. Eu falei, tá bom, com certeza não lembraria. Até parece que ele não ia provocar ninguém se ele fosse campeão brasileiro pelo Internacional. Mas o Thiago Galhardo disse que o Flamengo, ele deu o braço a torcer e disse que o Flamengo joga um futebol muito bonito,
que o ataque é muito poderoso. Aí citou o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Ribeiro, Vitinho, Michael recuperando o seu futebol. Citou o Pedro também. E falou sobre o Gerson. Disse que o Gerson é o melhor volante do Brasil. Impressionante realmente, gente. O Gerson é o melhor da posição dele. E é engraçado, né? Engraçado essa reviravolta do Thiago Galhardo, né? Dando o braço a torcer. Mas isso eu acho que também é um pouco do que os rivais precisam fazer nesse momento. A gente sabe que os outros times se reforçaram, né? Times que estão até se mostrando muito competitivos, por exemplo, como o Atlético Mineiro, mas o Flamengo ainda continua superior demais. E olha o rival falando sobre isso em uma entrevista. Eu, sinceramente, esse negócio de que eu não provocaria ninguém se eu fosse campeão, isso é mentira. Claro que é mentira. Duvido que ele não ia provocar ninguém, né? O que Claro que é vocês mentira. acham? O que vocês acharam dessa declaração do Thiago Galhardo? Cara, eu acho o seguinte, eu não vejo nada demais, né, por ele ter falado essas coisas, provocado. Eu acho que a provocação é muito válida nesse sentido. Eu até gosto, né? Eu lembro muito de época de Romário, no Flamengo, Edmundo no Vasco, Túlio no Botafogo, Renato Gaúcho no Fluminense, e entre outros aí, o Edilson, né? Aquelas provocações todas. Cara, isso é muito maneiro, entendeu? Sem ofensas, eu não vejo problema algum. Eu acho que isso faz parte do futebol. Isso não pode acabar, que isso acabou, né? Ficou uma coisa chata. Hoje você não pode falar mais nada, que todo mundo leva para o outro lado da coisa. Ele falou ali, ele deu uma alfinetada no Gabigol. Acho que normal. O Gabigol, a alfinetada que o Gabigol deu a ele foi muito maior que foi o título, né? Que foi o título. Então, assim, Gabigol tiver que falar alguma coisa e botar pilha, Gabigol, coloca a pilha mesmo, zoa mesmo, e é isso. No respeito, sem ofensas, tá ótimo. A pilha é essa, entendeu? Tem que ter pilha. O futebol é isso. O futebol é jogado, é falado, é divertido. Tem que colocar pilha no adversário mesmo, senão não tem graça. E a Débora falou uma coisa que é verdade. Se ele provocou antes de acabar o campeonato, quem dirá sendo campeão, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, ele ia provocar. Ele fala isso para abafar um pouquinho, para ninguém ficar muito em cima dele, porque quem ganhou o título foi o Flamengo. E quem provocou primeiro foi ele. Então, assim, ele deu uma alfinetada de leve ali, mas ao mesmo tempo ele abaixou a bola dele, que ele viu que não tem como falar mais nada, e acabou elogiando o Flamengo. Que é a verdade. Ele não falou nenhuma mentira. Agora, a provocação entre os jogadores, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu até gosto de ver essas provocações, essas pilhas, fazendo aposta, antigamente os jogadores faziam aposta. Exato momento em que os jogadores que estavam no banco de reservas do Flamengo correram para o túnel do Mané Garrincha. E aí começou a confusão. As câmeras não conseguiram pegar, né, as imagens da confusão. No entanto, essa confusão vai ser julgada, né? Essa confusão entre o Flamengo e Palmeiras vai ser julgada. Inclusive, o Flamengo pode ser punido por essa confusão no túnel do estádio Mané Garrincha com o Palmeiras. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, tá? Os dois podem ser punidos. Foi uma confusão generalizada entre dirigentes, jogador, funcionário de ambas as equipes. Os clubes serão julgados nesta sexta-feira, às 11 horas. No caso, já está acontecendo pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD. O Flamengo e Palmeiras foram denunciados no artigo 257 e podem receber multa de até R$20 mil cada. A punição prevista em multa se dá por conta do árbitro ter relatado a confusão em súmula, mas ter afirmado não ter conseguido identificar os responsáveis. Então, o Flamengo pode ser punido, o Palmeiras também, e a multa que pode ser aplicada gira em torno de R$20 mil. Realmente, assim, o que eu apurei, né, o que eu perguntei e consegui de informação, um membro da comissão técnica do Palmeiras começou a discutir com um membro da comissão do Flamengo, e aí eles começaram a trocar soco assim mesmo, e aí foi uma confusão generalizada entre funcionário, discussão, assim, foi realmente uma confusão e que infelizmente não faz parte do futebol, né? A gente não quer isso. A gente não quer essa confusão. Mas começou do Palmeiras, né?
Os integrantes do Palmeiras começaram a provocar, foi um jogo muito quente. Vale lembrar que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi expulso. Não sei se vocês lembram, mas o técnico do Palmeiras foi expulso. Ele foi lá para a tribuna de imprensa e o... Desculpa, gente. E o pessoal que estava na tribuna de imprensa, os jornalistas que estavam na tribuna de imprensa, viram que o Abel reclamava muito da arbitragem, né? O Abel estava revoltado e ainda teve essa confusão também no jogo, né? Durante o jogo. Não foi nem no final do jogo, foi durante o jogo, mas depois foi tudo contido, foi tudo acertado, eles conseguiram acalmar, né? A CBF conseguiu acalmar, tanto parte do Palmeiras quanto a parte do Flamengo. No entanto, na súmula foi registrada a confusão e o Flamengo e o Palmeiras vão ser julgados nesta sexta-feira e podem sofrer uma multa de R$20 mil. Então, infelizmente, né, a gente não torce, a gente nunca quer ver essas cenas, mas infelizmente aconteceu e o Flamengo pode ser multado aí por R$20 mil por conta dessa confusão. E eles foram denunciados no artigo 257 do CBJD. Acho que em relação a essas multas, em relação a isso, tem algumas coisas que não são coerentes, né? Não batem, né? Foi igual eles estavam falando sobre os patrocinadores, né? Eles queriam multar o Flamengo, se eu não me engano, não foi, Isa? Sobre a divulgação de alguns patrocinadores cada Libertadores, né? Eu achei uma palhaçada isso do caramba, e já falamos sobre isso. Isso com certeza veio dos patrocinadores da Libertadores, né? Deve ter botado pressão em cima da Conmebol. Cara, em relação a essa coisa que teve dentro do túnel lá, né? Na Supercopa, cara, se acontecer alguma coisa de errado, se aconteceu realmente alguma coisa de errado, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, tem que ser punido, tá? Eu acho que tem que ser punido. Eu acho que não pode ter tido agressão, essa confusão toda. Mas se for só um bate-boca, eu acho que para mim ficam elas por elas, né? Um bate-boca no futebol sempre tem, sempre vai ter. Agora, se houve agressão, coisa do tipo, aí sim tem que ser punido, independente de qualquer lado, né, que tenha havido agressão. E senão, os dois estão errados. Então, punir os dois, não tem jeito, entendeu? Se houve alguma coisa de errado ali, eu não estava lá, né? Então, assim, cada hora eu vejo uma notícia, alguém fala alguma coisa sobre isso, eu não posso muito cravar, né, o que tem que ser feito ou não, mas eu acho o seguinte, está errado? Está errado. Não houve nada. Então, eu não tenho muito nem o que falar sobre esse tipo de coisa, mas eu vejo sim a Conmebol, às vezes, querendo punir o Flamengo sobre algumas coisas, e outras coisas com outros clubes não tenham sido feitas. Então, assim, aí isso chateia, assim, realmente. Né? Foi como eu falei sobre os patrocinadores do Flamengo, aquela coisa tudo que o Flamengo divulgava. Não vejo problema algum. Apesar de que essa reclamação, né, com a Conmebol não vem só do Flamengo. Outros clubes também vêm reclamando da Conmebol por conta dessas restrições que eles Exatamente. estão tendo por conta de patrocinador. E assim, quando é que vai poder mostrar o patrocinador, né? Porque o Flamengo, por exemplo, precisa mostrar. Além das ações que são feitas nas redes sociais, a gente sabe que vem dando muito resultado, né? A gente sabe, por exemplo, a Amazon Prime que fez aquela divulgação, né? Aquele patrocínio pontual com o Flamengo para a Supercopa. Cara, só aquilo rendeu muito para a Amazon Prime nas redes sociais. E com certeza deve ter rendido bastante em assinatura da plataforma de streaming. Então, assim, a Conmebol também precisa entender o lado do clube. O lado do clube comercial, de que precisa mostrar os patrocinadores, até porque são eles que pagam e ajudam as finanças do clube, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, Isa? De que sem receita de público, sem receita do sócio-torcedor, né, caindo, o número de sócio-torcedor, quer dizer, caindo. Acho que poderia ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas é uma regra, Marquinhos, é uma regra que tem, os clubes assinaram no início do campeonato, concordando. Cara, mas o clube acaba assinando uma certa pressão, tipo, ou assina ou vai ficar fora. E hoje em dia, ninguém quer ficar fora de uma Libertadores. Então, assim, a Conmebol poderia ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Não, nessa edição vamos fazer diferente, né? Porque, assim, por um lado eu até entendo. Conmebol tem os patrocinadores da Conmebol,
que coloca o dinheiro ali, que paga a premiação, né? A cada fase vai colocando dinheiro, aí ela vai pensar no dela, ela vai pensar nos patrocinadores dela, que não quer perder os patrocinadores dela. Mas eu acho que ela poderia, nessa edição, ter um pouquinho mais de jogo de cintura.